Olá, bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto importante para nós, que é a história da educação no Brasil. Eu vou fazer a ressalva que eu faço sempre em todas as aulas, é um assunto bastante extenso. Nós vamos falar resumidamente os aspectos essenciais, portanto procurem, leiam, aprimorem, discutam. A educação no Brasil é um assunto que é pouco discutido, que a gente precisa discutir de maneira mais intensa, sobretudo porque nós passamos aí por reformas na educação, reformas que foram feitas de cima para baixo, sem a discussão da sociedade. A educação no Brasil foi um problema muito sério, é um problema muito sério, porque até a década de 60, para vocês terem noção, a gente tinha quase metade da população analfabeta. A gente tem um nível de analfabetismo ainda extremo no Brasil, de analfabetos funcionais, que pessoas leem, mas não interpretam. A educação no Brasil ainda é um privilégio de algumas pessoas. A educação no Brasil ainda tem aspectos de uma visão muito europeia e pouco brasileira. A gente aprende muito mais sobre o olhar do europeu do que sobre o nosso. E aí, educação, como eu venho falando, é fundamental para a formação do indivíduo político, do indivíduo livre. E se a gente não tem um país que se preocupa com a educação, ou que preocupa em perseguir as escolas e os professores do que as redes de ensino e pensar as redes de ensino e os métodos de ensino de modo democrático, de modo amplo, nós temos um problema muito sério. Portanto, eu acho que essa aula é uma das aulas mais fundamentais que nós teremos hoje, durante o nosso curso. Eu espero que ela gere várias dúvidas, vários questionamentos, que vocês partam da minha fala, questionam, pensem sobre o seu próprio processo de formação, como você aprendeu, como você pretende ensinar ou como você ensina, para começar a repensar a educação no Brasil a partir de si mesmo e a partir da sua atuação daqui em diante como professor. A educação no Brasil, ela existe desde o processo de início de colonização. Ela é uma educação, como a maioria das outras regiões, que é pouco popular, é bastante restrita, e quando ela se popularizou, ela passou por um processo de precarização e desenvolvimento intencional da precariedade. Há populações em que nós começamos a pensar da educação para essas pessoas agora há pouco tempo, há algumas décadas, por exemplo, a educação no campo, por exemplo, a educação indígena, a educação dos povos negros e quilombolas. Então, a educação no Brasil, ela precisa ser pensada, trabalhada, precisa ser discutida e em todo espaço. E aí, volto a repetir para vocês estão tratando de um curso que dá para problematizar e lidar disso de uma forma bastante intensa e pensar sobre isso. Como a computação, o computador, a internet, as redes sociais, os instrumentos tecnológicos, o que tem a ver com a educação, como é que a gente pode lidar com a educação, como é que ele pode incentivar a educação, como é que ele pode incentivar o desenvolvimento da educação. Para isso a gente tem que ter uma noção de educação, que nós vamos falar por último, que é uma educação bem mais ampla, que é aquela que não se restringe à sala de aula, seja ela a sala física ou a sala virtual, mas é uma educação que ocorre em todo momento e que não só o professor é responsável por ela, mas todas as pessoas são responsáveis por aprender e por ensinar também. Portanto, nós vamos tratar de algo bastante importante sobre educação no Brasil, e é lógico que nós vamos passar por quase toda a história do Brasil, começando pela história do processo de colonização das comunidades indígenas e dos colonos que vieram colonizar o Brasil. E aí a gente vai discutir isso de modo bastante bacana. Eu espero que vocês gostem. Antes de tudo, a gente precisa falar dos objetivos da aula, como nós vamos desenvolver a aula. E os objetivos da aula são: refletir sobre a história e historiografia da educação brasileira, socializando o conhecimento, compreender o objetivo, concepções e métodos da história da educação, ressaltar os aspectos essenciais da educação nos diversos períodos históricos, situar a educação de cada época em seu contexto socioeconômico,
realizar uma reflexão crítica da educação ao longo do tempo e analisar criticamente a educação da contemporaneidade numa perspectiva histórica. E aqui eu já falo para vocês que a gente vai dar ênfase a alguns aspectos e outros nós vamos passar mais rápido. Por exemplo, nós vamos falar da educação jesuítica de modo mais intenso, da educação, dos problemas da educação no período atual de modo mais intenso. Os outros a gente vai falar aspectos essenciais para vocês desenvolverem depois. Para ficar mais fácil, geralmente a gente desenvolve o estudo da história da educação em 4 períodos. E aí é lógico que não é assim tão fácil, não é assim fechadinho, tem coisas que começam num período e terminam em outro, tem coisas que retornam, tem discussões que a gente acha que está discutindo no século XXI, são discussões lá do século XVI, mas para ficar mais didático, para vocês entenderem melhor, eu vou especificar para vocês esses 4 períodos. Então, a primeira fase, o primeiro período vai de 1549 a 1759, é a fase do predomínio dos jesuítas, dos padres jesuítas, a fase da qual denominamos de implementação do ensino religioso, que se estende até a expulsão dos jesuítas. Está faltando um acento ali, vocês me desculpem. A fase 2, de 1759 a 1808, que é das reformas do Marquês de Pombal, as chamadas reformas pombalinas, fase a qual denominamos de período pombalino, que se inicia após a expulsão dos jesuítas do Brasil e termina com a transferência da família real para o Rio de Janeiro. Esse período é um período que há um processo de laicização, de sair do mundo religioso, de profissionalização do ensino, embora ela seja complicado. A terceira fase, que é de 1808 a 1889, é do período em que se inicia com a chegada ao Brasil de Dom João VI, entre o então rei de Portugal e a corte portuguesa, que se encerra na proclamação da República. E a quarta fase é a fase do período do início da República, de 1889 até o período atual. Nós temos aí várias mudanças, vários aspectos em todas essas fases que estamos generalizando, colocando resumido de modo intenso, mas são períodos em que são marcados por mudanças bastante significativas, por isso a gente coloca ele como marcos fundamentais. Vale lembrá-los para vocês. Em história da educação, nada acontece assim bonitinho, em fases linear. Tem coisas que retornam, tem coisas que deixam de existir, e às vezes, por exemplo, no século XXI, com o auge da informatização, nós estamos lidando com problemas na educação, que são problemas que ocorreram no Brasil lá durante o século XVI, o século XVII, no período dos jesuítas. Por exemplo, a catequização dos índios, ensinando e educando eles, a igreja ensinando e educando eles. É uma educação do século XVI, mas ocorre também no século XXI. Então, em história, nada é linear num caminho fácil. Mas o bom é que nos diz caminhos que a gente acha a solução dos problemas. Vamos iniciar, então. O período jesuítico, da educação comandada pelos jesuítas, a gente precisa pensar algumas coisas. O primeiro ele se desenvolve a partir do início da colonização. E é a primeira ênfase que eu vou dar para vocês. Por favor, não falem em descobrimentos. Nós estamos falando de processo de colonização, domínio, extermínio de um povo. Pois bem, como funciona a educação dentro do processo de colonização? A educação dentro do processo de colonização funciona em que perspectiva? Ela funciona de que, como eu falei para vocês algumas vezes, não só a arma, não só a força, nem só o tiro domina e coloniza, mas as ideias, a fé também coloniza as pessoas. Por que a importância da colonização a partir da educação jesuíta? Porque ela desenvolve formas de domínio mais arraigadas, mais interiores. Por que dominar fisicamente se eu posso dominar a alma desses seres? Então, a educação jesuíta cumpre o papel da colonização. Ela está entrelaçada à colonização. Como surge a colonização jesuíta? Ela surge
a partir da criação das missões jesuítas que surgem a partir da Contra-Reforma, quando a igreja perde espaço na Europa, começam a surgir as religiões protestantes, e ela começa a expandir a fé cristã, ou seja, espalhar a fé cristã para outros mundos. Então a colonização no Brasil ela é feita sobre dois aspectos: a espada, a força, o uso bélico, e a cruz, ou seja, a catequização. A partir daí a gente precisa falar sobre outra coisa. Quem era catequizado? Os indígenas brasileiros. Por que eles eram catequizados? Ora, porque os indígenas eram tidos como uma espécie de bons selvagens. O que são bons selvagens? Eram sujeitos que eram puros, que viviam na perspectiva da religião, tá, gente? Da religião cristã. Que eram puros, que viviam na natureza, não eram pecadores. Qual era o único erro desses povos? Eram ser gentis, não ser batizados, não ser catequizados, não ser evangelizados. Então, os jesuítas vêm cumprir essa missão de catequizar, evangelizar e trazer esses indígenas para a fé católica. Como ele é feito? Ele é feito de uma maneira muito sutil, muito significativa. Os padres jesuítas aprendiam a principal língua no Brasil, que era o Tupi-Guarani. Vale ressaltar para vocês que durante muito tempo o Brasil não falou o português. Durante os 2 primeiros séculos, a principal língua, inclusive falada pelos estrangeiros, era o Tupi-Guarani. Aprendeu a língua dos indígenas, conviveu com eles em suas aldeias. Depois começou a falar sutilmente, adotando elementos da fé e da vida dos indígenas, começou a convencê-los de que a fé deles era errada, que a vida que eles estavam levando de uma sexualidade que não era monogâmica, adoração a vários deuses eram errados, eram pecaminosos, e trazê-los, tirá-los de sua aldeia e levá-los para a catequese no aldeamento que era comandado pelos jesuítas. Então, perceba que esse é um processo de educação que tem várias etapas, mas é extremamente significativa, cumpre o papel da colonização sem usar a arma. Aprende a cultura dos índios, convence ele sobre uma outra fé, tira ele do seu território, traz ele para um espaço dominado pelos jesuítas e portugueses, começa a ensinar outras práticas, outras culturas, obrigam ele a não falar sua língua, mas sim o português, vai criando outras formas de pensamento e cultura nesses indígenas. A partir daí começam os processos de domínio. Qual a importância dos jesuítas no processo de colonização? É o processo de dominação dos povos originários do Brasil. E aí tem outra coisa muito importante. Essa educação é só para os indígenas? Não, ela não é feita só para os indígenas. Como não havia no início da colonização uma escola, não havia professores, os jesuítas também são responsáveis pela educação das elites, dos filhos dos portugueses que viviam no Brasil, ou das pessoas que enriqueceram os portugueses, que nasceram no Brasil e se enriqueceram aqui. Ele também é responsável por essa educação das elites. E a educação dos indígenas, a mesma educação que era dada aos filhos das elites no Brasil colonial? Não, não era a mesma educação que era dada aos filhos das elites. A educação indígena é a educação fundamentalmente de entender a fé cristã. Para os filhos das elites era o entendimento das letras, das línguas, das artes. Eram 2 tipos de educação. O fato é que durante muito tempo os jesuítas, quase mais de 200 anos, dominaram a educação no Brasil. Isso é muito tempo e os métodos deles arraigaram e foram desenvolvidos, absorvidos, reproduzidos na educação brasileira durante muito tempo. Você quer ver um exemplo disso? Eu acho que eu já mencionei, mas vale a pena voltar atrás. Se vocês perguntarem aos seus avós ou pertencentes mais velhos da sua família, possivelmente alguém já sofreu um castigo na escola. A mão palmatória, ajoelhou no milho. Tudo isso é o método jesuíta de educação criado a partir da punição e da rigidez. O sujeito que aprende, ele precisa amortecer o corpo
para que a mente esteja extremamente atenta ao ensino rígido, a absorver tudo que o professor fala, a partir da rigidez e do autoritarismo do professor. E isso foi desenvolvido durante muito tempo no Brasil e permaneceu durante muito tempo no Brasil. A importância dos jesuítas ele teve um papel fundamental no processo de dominação dos povos indígenas e educou as elites brasileiras durante mais de 200 anos. Vale falar aqui que nós falamos em indígenas, mas não falamos numa parte essencial da população no Brasil, que eram os negros escravizados. Lembra que eu estou falando negros escravizados e não negros escravos. Qual a diferença fundamental disso? A diferença fundamental disso é que quando você fala negro escravo, parece que ele nasceu escravo e não foi levado à escravidão. Não é levado a ser uma mercadoria. Então, negros escravizados que foram levados a ser escravos. Por que não havia uma educação para esses povos escravizados no Brasil? Ora, porque lembre de um aspecto fundamental. O indígena não é um pecador. Ele é puro, só não é catequizado. Na perspectiva cristã do mundo, os negros já são coisas, são mercadoria e, sobretudo, são pecadores. Onde vem a noção de que esses negros escravizados, descendentes de africanos e vindos da África, são escravizados? Lembram da história de Caim e Abel? Uma das justificativas para a escravidão é justamente essa, de que os africanos escravizados descendem de Caim, o ser que matou seu irmão, por isso Deus colocou uma marca de pecado nele, e para a interpretação da igreja do século XVI e XVII, era que essa marca era a cutis da pele negra dos descendentes da África. Portanto, se o sujeito já nasce pecador, não tem salvação para ele, e a única forma dele redimir o trabalho não é sendo educado para a fé, mas trabalhando para redimir o seu trabalho. Perceba que isso é uma ideologia, um pensamento que divide quem deve ser educado e quem não deve ser educado. Por isso é importante a gente entender qual o impacto dessa educação e que as populações negras durante muito tempo não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso ao ensino por causa de todo esse processo. Muito bem. A Companhia de Jesus, missão, tinha como missão difundir a fé católica. Os objetivos eram a conversão dos indígenas por meio da catequese e a introdução. As escolas jesuíticas eram regulamentadas por um documento escrito por Inácio de Loyola, o Ratio, o plano e organização dos estudos da Companhia de Jesus. A obra educacional desenvolvida pelos jesuítas era mantida pela coroa. Essa é a imagem, como vocês podem ver, uma espécie de bula, vamos dizer, de cartilha sobre como se deve conduzir a educação no Brasil durante mais de 200 anos. Seria bom vocês, depois, se tiverem curiosidade, vá lá olhar os métodos que eram descritos lá, criados por Inácio Loyola, que eram seguidos à risca na educação no Brasil. Você vai perceber que até no século XX tem métodos que ainda são usados. E aí eu dou a prerrogativa para vocês, incentivo a vocês, façam esse exercício, procurem, é fácil de achar na internet, depois vocês dão uma lidinha e comparem com o período atual. Pois bem, acontece que conduzir a educação e os indígenas durante muito tempo deu aos jesuítas um poder enorme, sobretudo porque ele não conduzia não só a catequese e a domesticação dos indígenas a partir da fé cristã, mas, sobretudo, conduziam atividades econômicas, porque os indígenas eram retirados do seu adelhamento e começavam a trabalhar para os jesuítas, começaram a desenvolver atividades econômicas bem lucrativas, e os jesuítas começaram a acumular muito poder, em suas mãos, e criou rivalidade com as elites brasileiras, com os produtores brasileiros. Mas aí tem outro aspecto fundamental, é que o século XVIII passa por um processo de laicização. A laicização é o processo de separar a educação ou a política da religião, influenciado sobretudo pelo iluminismo que nós falamos na aula sobre modernidade, o processo de racionalidade, o desenvolvimento do ser humano racional, condutor da sua própria vida, não coordenado ou
o seu destino coordenado por Deus. Isso teve influência no despotismo esclarecido. O condutor dessas reformas no Império Português foi o Marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas, tanto temendo o acréscimo do poder dos jesuítas, como querendo criar outra perspectiva mais racional, mais profissional da educação. Qual é o aspecto fundamental disso? O que ocorre é uma laicização da educação, é começado a criar escolas profissionais. Tem períodos importantes porque tira a educação movida por um sentido apenas religioso, mas, por outro lado, desenvolve os mesmos métodos de educação que os jesuítas desenvolviam e com algumas precariedades. Então, a reforma de Marquês de Pombal tinha como objetivo criar uma escola útil aos fins do Estado, uma educação, como eu mencionei, laica. O retrocesso. O sistema jesuítico foi demolido e nada que pudesse chegar próximo dele foi criado para dar continuidade ao trabalho educativo. Para o Brasil, a expulsão dos jesuítas significou a destruição de um único sistema de ensino existente no país. Para Fernando de Azevedo, foi a primeira grande e desastrosa reforma do ensino no Brasil. E aí a gente tem que pensar numa coisa muito fundamental, que é um sistema de ensino no Brasil. Nós só vamos ter um sistema de ensino no Brasil criado, unificado, pensado o ensino em todo o país lá no século XX. Lá na metade do século XX. Pense quantos séculos se passam sem pensar uma educação que é gerida, que é administrada para todo o Brasil. Uma educação que é feita como se der, a toque de caixa, resolvendo pequenos problemas. E quais as consequências para o processo de aprendizagem, para a formação do brasileiro? Entenda que a educação no Brasil não tem projetos, não é pensada durante muitos séculos. Qual o impacto significativo na educação? Então, quando a gente fala de que os alunos vão para a escola, não aprendem direito, não desenvolvem direito, que a educação no Brasil é precária, que a educação americana, que a educação no Japão é melhor, pense nos anos em que houve um processo de descaso com a educação. Então, a primeira forma para a gente pensar isso é que a reforma de Pombal destruiu um sistema de ensino e não criou outro. A gente pode pensar, trazendo uma comparação para o período atual, de que como são feitas as reformas de ensino na atualidade. Elas estão pensando de modo democrático um ensino para todo o Brasil, de modo a desenvolver isso ou não. O outro período que nós discutimos é o período joanino. O período joanino vem do nome de Dom João VI, que era o príncipe regente, que veio ao Brasil durante as invasões napoleônicas. Nós não vamos dar ênfase a isso porque não cabe aqui. O certo é que a família real e a corte portuguesa, fugido de Portugal, veio viver no Brasil. E para organizar a educação para aquele monte de gente com um sistema de ensino semelhante que ao que existia em Portugal, bem preparado, com várias escolas, com várias universidades, precisou criar toda uma estrutura que não existia no Brasil. Então, o período joanino é o período em que as universidades são criadas, as escolas são criadas para atender toda essa corte portuguesa que chega, todo o sistema de ensino. A Biblioteca Nacional é criada nesse período, os arquivos, trago pintores, artistas, intelectuais para ajudar a criar uma outra forma de ensino e educação no Brasil, sobretudo para atender essa demanda. O aspecto importante é que melhora e cria as universidades e cursos que até então que não existia no Brasil. O outro aspecto que a gente precisa frisar sempre e criticar, que é uma educação que é feita apenas para as elites e continua restrito às elites e nem todas as elites. Portanto, a partir de 1808, com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, a colônia virou metrópole. Houve a valorização do ensino técnico. Então, João VI abriu academias militares, escolas de direito e medicina. A preocupação era formar os dirigentes do país, o foco no ensino superior e as escolas de primeiras letras que estava esquecida. Aqui a gente tem que frisar algumas coisas. Os principais cursos são criados são de direito e medicina, porque era necessário criar profissionais que atendessem às necessidades básicas do Brasil.
A gente tem que pensar que quem atendia a maioria das populações eram as parteiras, as donas do conhecimento popular, quando a gente fala em medicina, os donos e as donas do conhecimento popular e religioso que é perseguido, que são as religiosidades indígenas e africanas, que sabia como curar, que sabia usar as ervas. Não havia médicos no Brasil, como não havia arquitetos, como não havia advogados, não havia quem administrar, portanto precisava de profissionais. Então, as escolas superiores são criadas para atender essa necessidade. O que a gente precisa discutir é que quando são criados todos esses outros profissionais, esses saberes populares que atenderam a população brasileira durante muito tempo, que curou, que fez os partos, que ensinou como usar tal erva, tal fruto para não morrer ou para cuidar de determinado aspecto da saúde, foi deixado de lado. E foi dado importância só ao saber médico e profissional. Isso é uma das discussões que a atualidade vem trazendo à tona novamente. Será que esses saberes que durante muito tempo serviu à população são menos importantes do que o saber médico? Ou a gente pode criar um diálogo entre os dois? Então essa é uma coisa para se pensar. O período imperial, que vai do processo de independência do Brasil até o período republicano, é o processo em que essa educação já está um pouco mais organizada, está um pouco mais desenvolvida. Nós temos aspectos muito complicados ainda, que é a educação que não tem um sistema educacional pronto. Ela ainda atende às elites, ainda é setorizada, mas é criada as primeiras escolas, os aumentos dos cursos superiores, os aumentos das universidades, as escolas de primeiras letras, como eu falei para vocês. Então, o processo ocorre a partir do processo de independência do Brasil. Ela tem criado sob a égide da dívida externa com a Inglaterra, e a Constituição de 1824 outorga a primeira Constituição brasileira, dizendo sobre a educação no artigo 179 da Constituição, afirmava que a instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. A prática pedagógica para suprir a falta de professores institui o método Lancaster, o ensino mútuo, em que o aluno é treinado decurião, ensina um grupo de 10 alunos decúria sobre a rígida vigilância de um inspetor. Como é que é isso? Isso é uma coisa muito semelhante que havia nas escolas rurais. Você tem um único professor para atender uma porção de alunos. Esse professor vai ensinar um aluno dito mais desenvolvido, e esse aluno mais desenvolvido vai ensinar os outros a cumprir o papel de preceptor ou o papel de ajudante do professor. Qual é o problema fundamental disso? É que não é incentivado a profissionalização dos professores, o aumento de números de professores. Nós temos até uma coisa muito complicada, que para esse professor receber, ele tinha que ir lá na vila ou na comunidade, pegar os alunos, a quantidade de alunos, mandar a quantidade de alunos existentes para o príncipe regente, depois juntar esses alunos em um espaço, ensinar, depois de um tempo ele passava a receber. Então é um processo muito complicado que não está nas mãos do Estado, mas está na mão do professor e de modo muito precário. Perceba que, pense aí comigo, com toda essa dificuldade, como as pessoas aprendiam no Brasil. Apesar da lei, da primeira Constituição brasileira de 1804, que fala que a instrução para as crianças primária é gratuita e para todos os cidadãos. Vocês pensem comigo, será que essa educação atingia todos os cidadãos? A outra coisa que a gente tem que pensar é, quem era cidadão? Quem tinha o direito de ser cidadão? Mais uma vez nós retomamos aquelas populações que eram isentas do processo de direito político, os indígenas e os negros. Durante o período imperial foi criada a Lei de Primeiras Letras. O Império aprovou em 1827 a Lei das Escolas de Primeiras Letras, cujo artigo 1º estabelecia: em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos haverá escolas de primeiras letras. Vale ressaltar que, apesar de ter criado a lei,
como diria o Drummond, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Essa lei se tornou uma letra morta, significa que ela dificilmente foi cumprida, mas já é um avanço porque começa a se pensar a necessidade e a obrigatoriedade de ter escola em todas as comunidades mais populosas. As menos populosas ficavam sem ensino. Aqui a gente vai dar um salto para discutir algumas coisas, mas antes eu preciso falar para vocês sobre alguns aspectos importantes. A partir do fim do Império de 1889 e o início da República, nós temos um acirramento da desigualdade social brasileira muito grande. E a República é criada sobre a influência daquela doutrina que eu expliquei para vocês lá na aula passada, do positivismo, da ordem social, dos papéis sociais, de quem tem que aprender o quê e quando tem que aprender o quê. A educação brasileira do período República, ela se torna mais elitista do que quando havia a escravidão no Brasil. A educação se torna mais restrita ainda. É uma educação que tem como princípio que os sujeitos que têm que aprender e aprofundar o conhecimento são só aqueles aptos dignos a ser intelectuais e produtores do conhecimento no Brasil. Então, ocorre um processo muito contraditório. A gente tem um aumento de profissionais da educação, a gente tem um aumento da escola, a gente tem o pagamento desses profissionais, o Estado começa a coordenar e controlar esses profissionais, criar leis e criar escolas e começar a administrar as escolas. Mas, em contrapartida, o nível de analfabetismo e o acesso à escola se torna mais restrito às populações pobres. Por quê? Havia um sujeito digno de ser educado e de ser cidadão e participar ativamente dessa educação. E, lógico, esse era os sujeitos pertencentes às elites brasileiras, os sujeitos dignos de ter acesso a esse conhecimento. Um dos aspectos que, para a gente entender que restringia isso, é que o direito ao voto estava relacionado à alfabetização. Então, só quem tinha direito político de votar era quem era alfabetizado. Ocorre que mais de 60%, quiçá 80% da população brasileira não era alfabetizada. E outro aspecto fundamental que nós precisamos discutir, a República nasce com o fim da escravidão. Aquela massa de negros escravizados que, em sua maioria, não tinha acesso à educação porque estava sendo usado como mão de obra, é esse sujeito que é tido como indigno de participar do processo educativo, que o papel social dele é o do trabalho e não do conhecimento, e não da elaboração do conhecimento, lembra da doutrina positivista. Portanto, a República é criada sobre esse fantasma de que é uma educação extremamente elitista. Exemplos disso que as universidades, as principais universidades do Brasil, por exemplo, como USP e Unicamp, durante muito tempo, foi muito restrita às populações pobres. Isso é uma consequência direta disso que eu estou falando para vocês. Então, apesar de a República ser chamada de coisa pública, ou bem público, bem para todas as pessoas, ela se tornou um bem para poucas pessoas, e a educação é o bem maior desse período, que é para poucas pessoas. A mente pensante do Brasil, que pertence às elites intelectuais brasileiras. Há uma mudança nesse aspecto aí em 1930, a partir de 1930, quando nós começamos com a Era Vargas. A Era Vargas já tem outra influência, a influência daquela outra doutrina que nós discutimos na aula passada, que é a Escola Nova. Significa que, de repente, nós democratizando o ensino? Não. Mas o acesso à escola se tornou mais participativo. A gente tem algumas questões que dá para a gente entender isso. Por exemplo, lá na República, todas as pessoas tinham direito à educação, sim, na Primeira República. Mas você tinha, por exemplo, alguns requisitos. Você precisa ter uniforme para estudar. E o uniforme era muito caro. A maioria dos filhos do pobre não tinha condições de comprar esse uniforme, portanto ele não ia para a escola. Outro requisito você, para cursar um determinado nível de ensino, você precisa saber francês, que era o que a gente chama, a língua comparada ao inglês hoje, onde os conhecimentos eram vinculados de modo mais intenso, os principais pensadores estavam
eram franceses. Acontece que a maioria da população brasileira não sabia francês, então também não tinha acesso a esse outro nível de ensino. Então, o que era público se tornou privado. Isso, no período de 1930 até 1945, deixou de existir. Mas aqui há uma separação que ocorreu lá também a partir do processo de industrialização. Uma separação entre ensinos básicos e técnicos para os trabalhadores e ensino aprofundado para as elites. Então a escola nova que influenciou o Estado Novo influenciou pensando na capacidade, na agência, na vontade dos alunos, mas os alunos pertencentes às elites brasileiras. E por que essa separação? Ora, o Estado Novo é criado a partir, o Estado Novo e a Era Vargas é criado a partir das políticas trabalhistas e do populismo. Então, a filosofia do governo na Era Vargas era criar um cidadão trabalhador. E esse cidadão trabalhador precisava cumprir o seu papel de ser um bom trabalhador, de sustentar a família, de cumprir as horas de trabalho, de cumprir a sua função de trabalho. A educação, para essa pessoa, tinha que vincular a sua formação a ser um cidadão trabalhador, não um cidadão pensante. E para isso foi usado música, cultura, o rádio, as rádios novela, a Voz do Brasil surgiu nesse período, mas também as escolas públicas. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de usar para isso, para explicar sobre a Era Vargas, que havia um samba chamado O Bonde de São Januário, e ele foi criado mais ou menos assim: o bonde de São Januário leva mais um sócio otário, sou eu que vou trabalhar. O Estado Novo, o governo de Vargas, pegou esse samba e falou para o compositor: é preciso mudar a letra, senão você não vai poder gravar. E aí a letra foi mudada. O bonde de São Januário, que era o bonde que levava as pessoas para a fábrica, lá leva mais um cidadão orgulhoso, sou eu que vou trabalhar. Então, era educado através não só da escola, mas da rádio e das outras vinculações das outras mídias sociais, a esse ser um cidadão trabalhador, um cidadão que cumpre o seu papel de trabalhador. Qual o aspecto positivo? O aspecto positivo é que isso foi criado não como uma dádiva do governo Vargas, que imaginou que, de repente, esse trabalhador precisa ser alfabetizado, mas como exigência da população e que foi apropriado e usado por Vargas para o seu interesse político. Então, é a partir da década de 30 que a educação passa a ser tratada como questão nacional. Lembra que eu falei como um projeto nacional? Em 1932, um grupo de educadores lança à nação o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros conceituados educadores da época. A educação da Constituição de 1934, a nova Constituição dispõe pela primeira vez de um capítulo especial sobre a educação, estabelecendo que a educação é um direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Qual o aspecto importante aqui? Que é um dever do Estado e do poder público cuidar da educação. O Estado Novo, a ditadura varguista, causa bastante mudanças na educação, como nós vamos ler. Com o Estado Novo é outorgado uma nova Constituição, e essa Constituição desobriga o Estado em nível federal, estadual e municipal da manutenção e expansão do ensino público, e a Constituição enfatiza o ensino pré-vocacional e profissional, servir ao mercado. Lembro que eu falei para vocês que essa educação, a vocação de trabalhador e não de aprofundar o conhecimento, mas de servir ao mercado e ao trabalho. As conquistas do movimento renovador, influenciado pela Constituição de 1934, foram enfraquecidas nessa nova Constituição de 1937, marcam a distinção entre o trabalho intelectual para as classes mais favorecidas e o trabalho manual, enfatizando o ensino profissional para as classes mais desfavorecidas. Aqui, novamente, nós vamos dar um salto maior para discutir outras questões. Não dá para a gente falar sobre o período Vargas e até 1964. Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de ditadura e educação, isso é importante, porque perceba que nós demos ênfase ao Estado Novo, uma ditadura,
Passada a era Vargas, em 45, em 64 nós temos outra ditadura, uma ditadura agora militar brasileira, e ela criou também uma porção de reformas para a educação. Essas reformas criavam uma educação moral e cívica, uma educação que prepara o cidadão para o respeito à pátria, à obediência. Algumas disciplinas tidas como não importantes são juntadas e tiradas suas especificidades. Uma delas é História e Sociologia, que são juntadas em uma disciplina só. E o ensino aqui segue aquela mesma vocação que a gente mencionou durante o Estado Novo, que é o ensino de preparo para o trabalho, o ensino técnico, o ensino tecnicista que ensina as técnicas. Não cabe aqui um ensino problematizador, um ensino democrático. Durante a década de 60, a gente tem contrário às perspectivas da ditadura militar, a gente tem alguns movimentos, uma educação libertária, uma educação libertadora, em que a gente tem a principal figura dessa educação, que é Paulo Freire, de extrema importância para a educação brasileira. Todo esse contexto é importante para a gente entender o período que nós vamos dar mais ênfase aqui agora, é que o debate entre essa educação voltada mais para a obediência, para o ensino, para a memorização, para a educação, para o mercado, pelas perspectivas neoliberais durante a ditadura militar, contrária a essa educação que pensa a libertação e elaboração e a formação desses grupos marginalizados dos campos, das áreas rurais, educação libertadoras, entram em combate, e o resultado disso, lá após a ditadura, é o processo de redemocratização e os debates que nós estamos vivenciando hoje que gerou isso. Sobretudo a partir da Constituição de 1988 e a criação da LDB em 1996. A partir daí, nós começamos a falar em educação no Brasil, de uma educação democrática, de um processo de ensino mais plural, mais amplo, de uma educação que seja direito de todos, garantia de todos, que a educação precisa ser inclusiva. Nós começamos a dar passo para chegar a isso, para trazer as pessoas com deficiência, para falar sobre a cultura afro-brasileira indígena, para falar sobre a pluralidade dos direitos dos LGBTs e todas as coisas. A educação começou a pensar nisso a partir de 96. Até então, perceba que durante todos esses séculos a educação no campo foi relegada e não havia um plano nacional de educação. Tudo isso foi pensado após as lutas travadas ali no período de 1964 a 85, que começou a pensar outros paradigmas para a educação brasileira. Então, de 1988 a 2003, volta a figurar a Constituição vinculada orçamentária, determina que a competência da União fixar as diretrizes básicas da educação nacional, exige a aprovação de um Plano Nacional de Educação, a luta era por um sistema nacional de educação sob responsabilidade da União, e no primeiro projeto tinha um capítulo chamado do Sistema Nacional de Educação, porém foi alterado para a Organização Nacional de Educação. Essas mudanças criaram um plano de ensino, um plano nacional de ensino, um projeto de ensino a partir de novos paradigmas e a partir das mudanças na legislação. O principal resultado dessas discussões e dessas lutas é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB de 1996, como eu já falei para vocês. Na lei, é uma lei que dá mais acesso à população, dá mais direito à população, que mais democratiza o ensino, embora a gente precise criticá-la em vários aspectos, porque muitos pontos dela são criados sobre a perspectiva do mercado e não da democratização do ensino, mas ela já é um avanço enorme de todos esses aspectos históricos que eu falei para vocês aqui anteriormente. Agora aqui nós vamos falar de alguns debates para a gente finalizar da atualidade que a educação no Brasil discute hoje, que é a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que altera a Lei 10.639, que é criada em 2003 e alterada em 2008 pela 11.645. Lembra que nós começamos a falar do processo de uma educação que era eurocêntrica, voltada pelos currículos e saberes europeus? Então, isso começou a ser repensado no Brasil a partir desse período das mudanças na legislação,
e que obrigou o ensino a tratar em todos os níveis, em todos os cursos, inclusive licenciatura em computação, em todos os níveis de ensino e em todos os cursos e disciplinas sobre cultura africana e afro-brasileira. A 11.645, a obrigatoriedade da cultura e história indígena. Então, qual é a necessidade disso? É porque durante muito tempo os livros didáticos, os currículos, os professores sequer mencionavam isso ou mencionava de modo a partir da folclorização e do exotismo. O que é o exotismo? Por exemplo, o Dia do Índio falava sobre um estereótipo indígena, que é o índio, as professoras colocavam as crianças a vestir uma sainha, andar seminus e fazer bu com a boca, que até é um aspecto que não é do indígena brasileiro, é do indígena americano. O que é isso? É a folclorização, é entender o indígena brasileiro a partir de uma perspectiva de estereótipo, sem entender as lutas desse povo, a história desse povo, a importância desse povo para a educação, para a língua, para a cultura e para o povo brasileiro. O mesmo aspecto com a cultura africana e afro-brasileira. Qual a importância de a gente tratar disso? Lembra que eu falei da importância dos jesuítas para a educação, que o papel dele era colonizar? Nós estamos ainda no processo de criar uma educação que é descolonizadora. O que é uma educação descolonizadora? Que repensa o Brasil a partir de nós mesmos, a partir da sua cultura, a partir do povo que o formou e não a partir de um pensamento europeu. Se a gente não tratar da cultura afro-brasileira e da cultura indígena nas escolas, a gente ainda vai perpetuar uma educação colonizadora. Então, a partir de 2003, criou a Lei 10.639, que trata a partir, que obriga as escolas e todos os níveis de ensino e todas as instâncias de ensino a tratar da cultura afro-brasileira, africana e indígena. Aqui tem um aspecto que eu acho que eu já mencionei para vocês, bastante importante, está vinculado ao curso seus. No norte de Minas, nós temos uma tribo indígena que começou a usar a informática para criar dicionários de uma língua perdida, absorvendo, recuperando dialetos indígenas que as pessoas mais antigas tinham, criando um dicionário na internet e divulgando isso. Pense que aspecto legal e como a educação pode ser utilizada a partir da informática para a difusão da recuperação da história do Brasil e de outros aspectos. Isso é uma educação democrática e isso é uma educação plural. Eu não vou ler para vocês a letra da lei, mas vocês podem procurar, podem pesquisar o que prega a lei, que eu já discuti com vocês. Por fim, a gente precisa falar também da educação do campo, ou a educação para as pessoas das áreas rurais. A gente tenta recuperar na sua memória, quando você viajou para uma área rural, qual é a situação das escolas que vocês viram lá. Ainda hoje a gente tem processos de ensino muito complicados. Um professor para vários alunos com várias séries, ou escolas de pau a pique, ou escola que tem um modo muito precário, que os alunos e os professores têm que pegar água muito distante, que não tem merenda, não tem assistência, não tem nada, ou que os alunos precisam andar léguas e léguas e léguas para chegar em um determinado local. Então, é preciso pensar também a educação para as pessoas que vivem no campo e vivem nessas áreas rurais. E dentro da educação do campo, a gente inclui esses dois aspectos que eu mencionei para vocês. As comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, e aqui no norte de Minas nós temos várias comunidades, os chamados geraizeiros, catingueiros, as pessoas que vivem na área rural, que também merecem a educação, também merecem o acesso ao ensino, já que é um direito de estudo estabelecido pela LDB. Então, a educação no campo tem alguns paradigmas, que é construir uma escola no campo, o significado que significa pensar e fazer a escola desse projeto educativo dos sujeitos do campo, trazendo para essa escola práticas educativas articuladas com as práticas sociais, a cultura, a organização coletiva e o desenvolvimento sustentável. Para entender uma educação a partir do campo e para o campo, implica em descobrir conceitos, paradigmas, preconceitos e injustiça, no sentido de superar desigualdades educacionais historicamente construídas entre campo e cidade. Aqui, o que é a educação do campo
para o campo. Significa que nós não vamos chegar lá arrotando uma porção de conhecimento e negando os saberes do campo, os saberes do povo do campo, os saberes dos povos quilombolas indígenas, mas criando uma forma dialógica de ensino em que a gente trata de informática, mas também trata de um modo tradicional de cura ou de arar a terra, e unindo esses dois aspectos de modo muito significativo. Então, a educação que nós queremos e que pensamos a partir da história da educação e do que nós aprendemos a partir da educação, é uma educação que deixa de servir à escravização dos povos ou à dominação dos povos, mas cria formas de libertação dos povos, de autonomia dos povos. A educação que nós queremos e que a gente prega para vocês e que a gente defende para que seja difundido através de vocês pelo mundo é a educação que torne gente. O que é educação que torne gente? É educação que ressalte a importância humana e não a objetificação dos seres. O que isso significa? Significa que eu respeito o saber, a experiência, a capacidade intelectual, a fases dessas pessoas, o lugar onde que ele mora, a cultura que ele tem e o que ele já sabe, sobretudo o que ele pode me ensinar. Quando eu não trato ele como gente a partir da educação, quando eu nego tudo isso e começo, desculpem o termo, a rotar tudo o que eu sei, como se tudo o que eu sei era necessário e útil para a vida dele e a única coisa necessária e útil para a vida dele. Outras formas de educação mais plurais, mais democráticas, que respeitem as dinâmicas e a necessidade do mundo, uma educação para as crianças ou para os alunos que precisam criar outras formas de lidar com as mulheres e com os homens, com as opções sexuais, com as opções religiosas e também para viver e conviver no mercado para o seu próprio sustento e para a sua autonomia econômica. Então nós estamos falando de outras perspectivas da educação e eu espero que vocês perpetuem, difundam e comecem a pensar sobre essas outras perspectivas de educação para si, para as pessoas que convivem ao seu redor e para os alunos que vocês vão formar. Muito obrigado, eu estou à disposição. Eu espero que vocês tenham aprendido comigo e eu espero que vocês interagem comigo no ambiente virtual para eu aprender um pouco com vocês também. Esperando que seja útil para a formação sua, tudo que nós discutimos aqui e que tudo que nós estamos elaborando, discutindo aqui, sirva para a vida suas. Estou à disposição no ambiente virtual e em outros meios para a gente discutir o que a gente debateu aqui. Muito obrigado e até a próxima.